Bom, boa noite. Queria agradecer aqui o convite da Patrícia, né? E a presença do Christian, enfim, pessoa querida que eu sei que tem uma agenda bastante conturbada, que pôde vir aqui hoje, uma grande gentileza. Fiquei muito feliz quando a Patrícia pôde me convidar. Foi um pouco depois do lançamento do meu livro, né? O convite tinha algo a ver, né, com o lançamento ali do livro. A Patrícia falou, por uma historiografia Foucaultiana para a psicanálise, que é resultado da minha dissertação de mestrado, que foi orientada pelo Christian, né? Defendi em 2012, né? E o livro, na verdade, fiquei um tempo gestando a publicação dele, e ele foi publicado agora em 2015. Né, fui provocado aí, né, pelo texto que a Patrícia leu aqui agora. Eu não preparei uma fala, imaginei, né, como a gente havia conversado de ser uma conversa entre poucos, né, entre nós aqui. Não preparei uma fala estruturada, isso não é ideia, é um momento um pouco para a gente conversar. E eu queria também recuperar aí os efeitos, né, da proposta aí do lacaniano em cima dos problemas cruciais da psicanálise. Já adianto que o problema crucial que eu quero falar um pouco hoje, um pouco efeito da minha dissertação do mestrado, é o problema crucial do poder em psicanálise. E muito curiosamente, dentro da perspectiva do lacaniano, vejo muitos amigos, colegas, sempre participando dos debates a convite da Patrícia. E o nome, né, o lacaniano, também não posso deixar de me lembrar que nos momentos em que eu estava escrevendo a dissertação, especialmente no momento da qualificação, eu tinha alguns textos ali, né, um conjunto de textos em andamento, né, eu levei para a qualificação o meu canteiro de obras, e havia ali um texto, né, sobre a questão do poder em Lacan, né, que muito sabiamente a banca de qualificação falou: olha, ou você vai focar no Foucault ou você vai focar no Lacan, porque se você for fazer os dois, você só vai terminar a sua dissertação em 2020, isso não é possível. Então, o Lacan, né, sempre esteve aí no meu horizonte para pensar a questão do poder. Acho que hoje é um pouco a oportunidade de falar aquilo que ou sei lá, pelo menos esboçar aqui com vocês aquilo que de alguma maneira não pôde entrar, né, na dissertação. Isso não é nenhuma espécie de lamento, pelo contrário, mas é quase como uma oportunidade de revisitar algo que ficou ali, né? Vou falar um pouco, né, porque que eu acabei tomando o caminho que eu tomei, né, de estudar o Foucault. Me parece um pouco um caminho um tanto natural para quem vai se debruçar sobre a questão do poder, né? Todos vocês sabem, Michel Foucault, grande filósofo, pensador da segunda metade da França, da segunda metade do século passado na França, desenvolve uma reflexão, especialmente a partir dos anos 70, vertical a respeito dessa categoria de poder, né? Os primeiros momentos em que o Foucault vai pensar, levar o seu pensamento, né, a público, vai ser primeiro, né, um texto de 54 chamado Doença Mental e Psicologia, depois, né, com a tese de doutorado, que foi um grande fenômeno na França em 61, que é a história da loucura, né? Desde esses dois primeiros momentos, né, Doença Mental e Psicologia, lido muitas vezes como um texto iniciático, né, um Foucault pré-Foucault, muito alinhado a Binswanger, a um certo pensamento da fenomenologia. Mas aí, né, em 61, com a publicação da História da Loucura, um verdadeiro marco, né, no pensamento francês, né, da segunda metade do século passado, já em franco diálogo com a psicanálise, e um diálogo que, logo no início do meu texto, eu vou tentando mapear, né, a partir da recepção brasileira do debate, Foucault e a psicanálise, né? Um diálogo nem sempre amigável, um diálogo tenso,
né? Recheado de críticas em vários momentos, mas também recheado do reconhecimento daquilo que a psicanálise pode oferecer fora de um certo circuito que ele vai localizando em momentos diferentes, né? Na história da loucura, por exemplo, a psicanálise aparece, né, dentro de um horizonte crítico, mas também pensado como uma possibilidade de fuga, de uma estratégia para o silenciamento da loucura, né? Lá onde o Freud poderia ouvir aquilo que haveria de mais verdadeiramente trágico na experiência da loucura. Freud conseguiria, de alguma maneira, oferecer coordenadas para escapar dessas estratégias de silenciamento. Mas o Foucault fala, bom, mas ao mesmo tempo, o psicanalista agrupa os poderes, né, tradicionalmente estabelecidos, né, no asilo, em torno da figura do silêncio, né, o silêncio do analista. O Deleuze retoma isso nos anos 70. Quer dizer, a história da loucura talvez seja um dos primeiros momentos em que o Foucault já coloca a psicanálise, como diz o Joel Birman, um psicanalista carioca, coloca a psicanálise na berlinda, né? Seja para reconhecer o que ela traz de diferente, de inovação, de novidade no campo da saúde mental, por assim dizer, da loucura, e mesmo das ciências humanas, isso mais tarde nas Palavras e as Coisas, de 66, seja para reconhecer o que ela traz de uma herança largamente criticável, né? E aí, um dos momentos mais cruciais dentro da obra de Foucault, em que ele coloca a psicanálise na berlinda mesmo, é o tomo 1 da História da Sexualidade, a Vontade de Saber, né? Em que ele coloca, bom, a psicanálise, tanto inspirado pelo Antiédipo do Deleuze, que havia sido lançado em 72, o Foucault, em 74, vai escrever: a psicanálise é herdeira de um dispositivo confessional, né? Ela, no fundo, espera extrair de uma confissão a verdade sobre o sexo, né? Isso coloca a psicanálise em uma esteira de relações, né, de poder, e aí o Foucault, dos anos 70, já está falando isso com todas as letras, né? Coloca a psicanálise em uma esteira aí das relações de poder própria desse dispositivo que ele vai chamar de dispositivo confessional, né? Até muito mais complexa do que isso, estou passando bem rapidamente, para introduzir o argumento que eu trago no texto, que é aquilo que o Foucault pôde dizer a respeito de como seria o funcionamento, os jogos, o regime de poder na psicanálise, sempre foi, em todos os seus livros, argumentado historicamente, né? O Foucault pôde pensar para a crítica ou para o elogio o que era o poder em psicanálise de uma maneira historicizada. Assim eu me engajei na minha pesquisa, né? Quando isso se tornou claro para mim, né, a partir de um determinado momento, eu quis recuperar aí, né, o nome do livro. Alguns amigos disseram: não, por que você colocou um nome tão, né, destinado a detalhes, né? Uma historiografia Foucaultiana, se haveria uma historiografia Foucaultiana para a psicanálise, né? Por que parece que cada palavra foi tão medida, né, no título do livro? Era um pouco porque eu gostaria que ele pudesse expressar aquilo que a segunda metade do título expressa, que é o poder como método, né? O poder como uma espécie de operador de método para se pensar a história da psicanálise, tal como ela se constitui, tal como ela se dá, para além dos nossos, inclusive, vícios internos, né, historiográficos, como se dá, afinal de contas, as relações. A gente só vai conseguir entender como se dão, afinal de contas, as relações de poder em psicanálise se a gente levar em consideração a própria história da psicanálise, né? É um método que se reflete, de alguma maneira, no seu próprio objeto, né? Vou falar um pouco aí, né, dessa parte do texto e já vou chegar no Lacan, né, o capítulo que poderia ter sido e não foi, né?
a respeito da investigação do campo da história da psicanálise, né, e mais especificamente da historiografia da psicanálise. Entrei em contato com uma série de autores, né, de historiadores da psicanálise, que foram se debruçar, afinal de contas, em que tipo de história de si mesma a psicanálise foi constituindo ao longo do tempo, né? Parece uma pergunta meio óbvia, mas a maneira que esses autores, para nomeá-los, né, eu vou colocar especialmente três, um nos Estados Unidos, em Nova York, que é o Elizaretsky, um na Inglaterra, digamos, são três grandes nomes, né? Elizaretsky nos Estados Unidos, John Forster na Inglaterra, recentemente falecido, enfim, uma grande perda aí para o campo da história da psicanálise, e na França, a Elisabeth Koudnesco, né? Tomei esses três autores aí como espécie de referências, né, que se capilarizam, né, em seus respectivos países, e seus respectivos orientandos e pesquisadores adjuntos. Especialmente o John Forster, esse de Cambridge, da Inglaterra, traz um argumento que eu achei muito interessante, me chamou muito a atenção, em que ele diz: a história da psicanálise se instala tradicionalmente como uma espécie de subversão, não de versão inferior do biografismo, né? Ele tem uma análise interessante de como, né, os textos inaugurais, especialmente um que é o do Freud, a História do Movimento Psicanalítico, é um texto em que o Freud vai ajuizando a respeito dos destinos da psicanálise, especialmente após a briga com o Jung, né, a deserção do Jung, do Adler, mas certamente o Jung comparece ali de uma maneira muito mais forte, ajuizando a respeito do destino da psicanálise, né? Ele diz: eu sou o criador, decido o que vai ser a criatura, né? Para onde vai, para onde vem, o que é, o que não é. Curiosamente, é o segundo texto da história da psicanálise que se chama a História do Movimento Psicanalítico. 3 anos antes, o Sandor Ferenczi escreve um texto com o mesmo nome, A História do Movimento Psicanalítico, que é muito interessante ler um ao lado do outro, em que o Ferenczi estava particularmente preocupado com a recém-criação da IPA, né? É um texto proferido destinado a pensar criticamente a inauguração da Associação Psicanalítica Internacional, em que ele fala, está bastante preocupado com o que ele chama de a patologia das associações, né? Os laços que muitas vezes são feitos na base do que ele vai chamar de hipocrisia. Hipocrisia é um tema maior, não só para ele pensar na patologia das associações, mas para ele pensar na própria clínica, né? Um grande crítico da hipocrisia na escuta e um grande crítico da hipocrisia dos laços institucionais. Muito interessante ler esses dois, que marcam, na leitura do John Forster, ainda o início da história da psicanálise, né? Da psicanálise pensando a si mesma historicamente, né? Isso vai mudar de figura ao longo do tempo, né? Mas vai trazer esse marco paralelo que vai acompanhando, que é o biografismo, né? Com o Freud ainda vivo, começam a aparecer, a primeira é de uma jornalista americana chamada Ellen Walken Punner, a biografia do Freud, né? Parece a primeira biografia feita por jornalistas curiosos, pessoas interessadas na vida, na obra do Freud de maneira geral, não necessariamente psicanalistas, menos ainda historiadores, e a partir daí começa a aparecer uma espécie de grande leva, como se, e esse é um dos argumentos, História da Psicanálise fosse fazer biografia dos psicanalistas, né? Isso tem um giro, e aí eu recorro ao argumento da Elisabeth Koudnesco, que ela fala, bom, começa com esse tipo de história da psicanálise, né? Biografista, muito centrado na figura do Freud, dizendo o que é, o que não é psicanálise, e passa para um momento
que é o que ela chama de historiografia oficial, baseada em arquivos, que é uma biografia do Ernest Jones, a biografia do Freud, lançada em 3 volumes, acho que todo mundo conhece esse texto. E ela fala, bom, tem uma novidade aqui na biografia do Jones, porque é a primeira baseada em arquivos, baseada em cartas, em relatos, em documentos, né? Em arquivos no sentido forte do termo, né? E, bom, quem conhece a biografia do Jones sabe o quanto ali ele, né, o próprio Ernest Jones, vai fazendo um pouco a maneira do Freud as suas preferências e as suas exclusões. A mais notável provavelmente é a daquele que foi seu analista Sandro Ferenczi, que acaba sendo completamente ignorado, né, de maneira proposital na biografia do Freud, né, ignorado em importância e em obra. Pois bem, a partir desse segundo momento, da historiografia oficial, de novo a Roudinesco traz um argumento que é muito interessante, que ela fala, bom, aí chegamos num ponto que é o que ela chama de historiografia erudita da psicanálise, né? Primeiro, a biografista, a segunda, a oficial, baseada em arquivos, e a terceira, a erudita, que ela diz, tem 2 grandes nomes que inauguram. Um deles, que é um sujeito que deveria ter sido traduzido já há muito tempo aqui no Brasil, não sei, bom, talvez, imagine que é um livro de 1000 páginas, é difícil para as editoras bancarem uma tradução, uma publicação dessa, que é o livro do Henri Ellenberger, né? A Descoberta do Inconsciente. Talvez, não seria arriscado dizer que é o maior texto sobre história da psicanálise e da psiquiatria dinâmica, para falar a verdade, né? É um livro realmente, enfim, de uma importância maior, publicado em 1970. E, ao lado dele, A História da Loucura, 1961, Foucault. São os 2 livros que inauguram a historiografia erudita da psicanálise. Que vai pensar a psicanálise para além desse biografismo, que vai pensar uma história da psicanálise também baseada em arquivos, por assim dizer, mas pensando em descendências e heranças históricas, outras que não as que lhe são internas, né? Lembram talvez vocês lembrem de um texto, é um texto bom, na verdade, mas tem uma certa ideia, né, que acaba por conta de como a história da psicanálise pensou a si próprio, foi se dando, que é o do Ola Anderson, Freud precursor de Freud, né? Nos habituamos a pensar que o Freud foi o precursor de si mesmo, né? E a história da nossa disciplina, da nossa praxis, é quase como se tivesse um ponto de partida tão bem estabelecido e tão bem demarcado, que fazer uma história outra da psicanálise seria fazer história de qualquer outra coisa menos da psicanálise, né? Bom, me coloco diretamente contra esse tipo de argumento. Eu acho que não, acho que a história da nossa praxis, a história da nossa técnica, a história da nossa teoria, a história da nossa escuta, se vocês quiserem, ela tem uma origem. Eu não gosto muito da ideia de origem, talvez seja o meu lado mais Foucaultiano, mas ela tem uma origem, vou falar assim meio didaticamente, muito anterior a Freud, né? E aí, bom, a serviço de que está essa discussão mais historiográfica, né? Tentar entender os momentos e os movimentos da historiografia da psicanálise. É porque, e aí, com o argumento, né, ela engendra modalidades de poder. A partir do momento em que você pode dizer o que é ou o que não é, como funciona ou como não funciona, e aí, enfim, é o argumento todo do Foucault na ordem do discurso, né? Um textinho pequenininho e brilhante, né? A aula inaugural dele no Colégio de França em 1970, em que ele fala, bom, a gente tem as regulações do discurso, né? A partir do momento em que a gente elege um determinado aspecto, destaca, sublinha e o ilumina em detrimento de outros, a gente está determinando quais aspectos serão ecoados, por assim dizer,
no discurso interna ou externamente, a gente está circunscrevendo qual que é o campo desse discurso, está delimitando, tipo, aqui estamos falando desse determinado assunto e não estamos falando lá é outra coisa, né? São exemplos, teria inúmeros exemplos que eu poderia trazer aí do Foucault, mas espero que esteja aí ecoando, vocês entenderem que pensar numa história da psicanálise desde as relações de poder, ou desde essas relações de exclusões e rarefações discursivas, é um pouco determinar o que a gente está circunscrevendo enquanto psicanálise e o que a gente não está circunscrevendo enquanto psicanálise, né? O que fica do lado de dentro, o que fica do lado de fora. Vamos chamar dessa maneira meio primária, mas acho que ilustra bem, né? E aí, bom, é muito interessante, não sei quanto tempo temos aqui. 15? Vamos falar um pouco do capítulo não escrito. É muito curioso porque, né, no que eu pude ir percorrendo nesse período em que eu estava estudando a questão do poder em Lacan, né, é muito interessante porque tem alguns textos bastante importantes do Lacan a respeito da questão do poder. Obviamente, o Lacan não tem uma teoria geral do poder, como tem o Foucault, ele não tem uma descrição de como funcionam as relações de força, né, nos jogos de poder, nos regimes de verdade. Bom, obviamente, verdade é um assunto que me interessa largamente, de ponta a ponta da obra. Mas ele certamente não tem um conceito forte de poder, tal como tem o Foucault a partir dos anos 70. Mas me chamava muita atenção porque um texto como A Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder, que é um texto de 58, que está nos escritos, aparecia como um texto, não sei o que você acha, Christian, mas da varredura que eu pude fazer, achei um texto pouco comentado. E outros textos que lhe são vizinhos, como Variantes da Cura Tipo, de 55, os textos que eu arriscaria dizer, talvez os mais clínicos, né, mais devotados à reflexão propriamente clínica do Lacan dos anos 50, e mais ainda, né, de um Lacan muito alinhado, querendo discutir, querendo conversar com os seus pares psicanalistas, né? É um momento em que o Lacan, por exemplo, Variantes da Cura Tipo, está discutindo com o Theodor Hayek, está discutindo com o Reich, a direção da cura ele está discutindo com o Ferenczi, né? Nos anos 50 ele vai discutir com um monte de gente, né? O Lacan ele era um leitor ávido dos principais jornais e revistas de psicanálise do mundo inteiro, né? E todo mundo que ele lê, para criticar, para elogiar, bom, criticar, esses autores vão aparecendo, né, de uma maneira razoavelmente sistemática nos textos. Se você puder ler aí a produção do Lacan, pelo menos até 63, vou colocar essa data assim, você vai ver a recorrência, a aparição de vários autores da psicanálise, da história da psicanálise que o antecederam e que estavam ao seu lado, né? Franceses, ingleses, americanos, né? Todo mundo o Lacan chamava para conversa, né? E um pouco a provocação aí que eu quero colocar para a gente poder pensar, né, no espírito do lacaniano que destino esses diálogos, essas confrontações, essas inquietações que o Lacan tinha com os seus pares psicanalistas tiveram dentro da história do lacanismo, né? É quase como uma convocação aqui que eu faço aí para a gente poder debater, que, por exemplo, enfim, vou falar de um gosto muito pessoal, que é os momentos em que o Lacan elogia o Ferenczi, que é um autor que eu gosto bastante, em que ele fala claramente assim, elasticidade da técnica, um texto de 28, que está no Variantes da Cura Tipo e na Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder. É um texto luminoso, né? É um texto que ilumina, que traz à tona uma série de elementos que uma certa técnica clássica não pôde fazer, né?
Mas o que houve, né, dentro da história desse discurso circunscrito que os psicanalistas que ele sempre convocou para a conversa acabaram ficando aí nessa espécie de uma espécie de nuvem, assim, de névoa, que muitos lacanianos muitas vezes se habituam a chamar de os ingleses, ou os americanos, ou aquela que ele criticava do Hartmann, do Loewenstein, Psicologia do Eu, né? É tudo uma grande Inglaterra meio americana, uns Estados Unidos meio inglês, né? Quero crer que isso também não está fora desse espectro de pensar uma história da psicanálise que tem o poder como motor de exclusão e rarefação de certos discursos em benefício de outros. Tudo bem? É uma espécie de provocação geral, isso de alguma maneira estava aí no horizonte talvez esse tenha sido o capítulo não escrito que mais me faz pensar, acho que um dia eu quero fazer, assim, Lacan e os psicanalistas mesmo, você pegar até 63, fazer esse apanhado, recuperar todo mundo que ele cita, mas isso daí vai ficar uns 30 anos sobre isso. Mas talvez seja o capítulo não escrito que mais me impele a pensar o poder, a história do poder dentro desse discurso circunspecto, que eu estou chamando de lacanismo, não é nenhuma espécie de denominação pejorativa, é como historiadores da psicanálise costumam chamar movimentos de pensamento, né? Kleinismo, lacanismo, anafreudismo, não é nenhuma espécie de juízo de valor, mas, enfim, né? Com isso eu fecho aqui. Talvez essa seja um destino, né, que eu gostaria de poder recuperar um efeito, né, do que eu pude escrever a respeito da história das relações de poder dentro da psicanálise, né, do ponto de vista do discurso e do que se promove a partir disso, né. É isso.